Estamos de volta. E agora você e sua família vão se impressionar com o que já foi visto em filmes. Mas só que agora é real mesmo. Uma prótese biônica. Porque é o futuro que chegou. E a tecnologia somada à ciência tem feito a vida de muita gente melhorar consideravelmente. Nós vamos saber mais sobre essas próteses com a ajuda do ortopedista especialista em próteses, que já fez curso em diversos países do mundo. Eu estou recebendo o Dr. Peter Kuhn. Danke. Bitte schön. Prazer. Prazer é meu, prazer querido. estar aqui no seu programa. Prazer é meu, querido. Obrigado. Eu fiquei impressionado. É claro que a gente já viu isso aqui em off e eu fiquei impressionado porque, olha, Peter, a perda de um membro é uma coisa, de fato, muitíssimo delicada. O processo de amputação, isso eu queria perguntar agora para o ortopedista, que é especialista em prótese. O processo de amputação já é feito a gente pensando na prótese que vai ser sei lá, colocada? Estados Unidos, Europa, com certeza todos os médicos que amputam têm a noção exata de como deve ser feita a amputação e em que nível deve ser feita a amputação, né? Infelizmente, em alguns outros países, o Brasil faz parte disso também, alguns médicos não têm esse conhecimento, mas eu diria que as coisas nos últimos 20, 30 anos melhoraram muito. Então, hoje, a pessoa, quando vai amputar um membro, o médico, ele sabe exatamente que ele vai amputar e que ele tem que amputar e preparar o coto para receber uma prótese para dar continuidade à vida do amputado, né? Olha, que é uma coisa até estranha de se ouvir, porque a medicina brasileira, ela é excelência em relação ao mundo. Muito superior à americana, à europeia e tudo. Mas eles estão acostumados com guerras, amputação, confusão, mina. E eu acho que talvez seja em função disso. Muito bons em pesquisa, mas a nossa medicina aqui é number one. Isso não tem dúvida. O brasileiro tem uma coisa muito importante que é o improviso. Aqui nos faltam muitas coisas, inclusive nós, na nossa profissão de ortopedia técnica, a gente não tem sempre tudo na mão para poder trabalhar. Então, muitas vezes a gente improvisa e na medicina a mesma coisa, entendeu? Então, eu acho que o brasileiro tem a vantagem em relação aos outros pela facilidade que tem em, olha, se não consegue fazer isso, vamos fazer de outro jeito, A consegue fazer melhor. Brasileira. Criatividade fantástica. Agora, existe, claro, uma diferença entre uma prótese de membro superior e de membro inferior, né? Tem? Sim, muito, muito. Por exemplo, uma mão, um braço tem uma complexidade muito grande, até pelo movimento todo, minucioso, pela sensibilidade, uma mão fala. Membro inferior é diferente, você tem um mecanismo muito mais simples. Um pé, que pode articular ou não, de fibra de carbono, um joelho, que pode ser simples ou pode ser um joelho biônico, que tem função de extensão e flexão. Agora, o paciente coloca o peso todo em cima da prótese. E isso é, sem dúvida nenhuma, o maior problema das próteses de membro inferior. O que não é problema no membro superior, mas o membro superior tem uma complexidade infinitamente maior. É muito mais difícil. É interessante, porque vamos às próteses, está todo mundo curioso aqui, todo mundo olhando para a gente aqui. Eu quero saber a diferença de uma prótese mecânica para uma biônica. Eu vou te explicar. Há 200, 300 anos atrás, não se pensava e não se tinha nenhuma tecnologia, nem mecânica. Então o que se fazia era isso aqui. Era uma mão, essa mão inclusive é uma peça de museu, foi feita totalmente à mão, em que você consegue mexer em todos os dedos, com todas as articulações e consegue inclusive segurar alguma coisa aqui. Isso era colocado para um amputado de punho ou de antebraço. Sim. Você fazia um encaixe, colocava, amarrava e aqui, como é que ficava a estética? Simplesmente uma luva de couro normal que se usava, colocava-se uma luva em cima e pronto, a pessoa conseguia recompor. Mas sem nenhum movimento, ela era passiva. Né? Era apenas para compor. Dava para pegar? Pegava alguma coisa aqui, mas passivamente também segurava. Entendi. Mas aí a coisa começou a mudar. E era de madeira, Pedro? Sim, isso tudo é de madeira. Aí vieram essas mãos também do início do século passado, totalmente feita à mão, em que você fazia o encaixe da amputação e quando você rodava o punho, olha aqui, você tinha o movimento de pegar as coisas. E pega mesmo. E pega mesmo. Só que isso era mecânico, né? É uma coisa bastante antiga. E isso
com certeza com a tecnologia foi superado e, infelizmente, graças às guerras que foram causadoras de milhões de amputações, a tecnologia avançou em cima disso, porque viu-se então na Alemanha a necessidade, Estados Unidos, de se fabricar componentes ortopédicos. E aí a indústria começou a trabalhar em cima disso, né? E aí vieram essas mãos dos anos 40, 50, que eram mecânicas. Mas de plástico já? Não, isso é alumínio, imagina. Alumínio? Não era nada injetado, era tudo feito à mão. Na verdade, ela não está funcionando, mas ela funcionava através de cabos, que você puxava aqui, você fechava e abria a mão, fazia um movimento de pinça, tá? Apenas esse movimento, tá? Mas como é que puxava esse? Eu vou te explicar. Esse cabo? Porque a evolução dela, que agora já é anos 70, 60, 70, ela tem uma capa de plástico injetado. E aqui como é que ela funciona mecanicamente? Aqui tem um cabo que você puxa e você abre e fecha a mão. Mas como é que ele funciona? A pessoa amputada aqui, ou aqui em cima, você faz um encaixe para ela. Esse fio é ligado e vem por fora da prótese, passa por trás do teu pescoço, dá a volta por debaixo do ombro. Quando você faz esse movimento, você está esticando, e aí você abre e fecha a mão. Então, isto é usado, inclusive hoje no Brasil também, e em alguns países de terceiro mundo, na África ainda é usado. Inclusive muito indicado para trabalho, porque é uma prótese simples e que funciona apenas com o movimento de pinça. Então, ela abre e fecha. As coisas evoluíram. Então, nos anos 70, um pouco antes, no final dos anos 60, começou-se a pensar em tentar parar com a parte mecânica e colocar a eletrônica. E aí então vieram os antebraços eletrônicos. E como é que funcionava isso? Então eles pensavam, bom, nós temos que encontrar alguma coisa que faça com que a mão elétrica seja ativada apenas com o movimento de abrir e fechar a mão. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, eles criaram então eletrodos, que vocês veem aqui, ó. Dá para ver aqui o eletrodo. Deixa eu mostrar lá para Mostra lá para a câmera. São 2 eletrodos, sempre 2 eletrodos, nesse caso. E agora eu vou explicar como é que funciona. Quando você amputa um braço, independente do nível, e eu pedir a você que faça um movimento de extensão e de flexão, quando você vai estender, você mexe aqui o extensor. Sim. Quando você vai fletir, você tem uma contração aqui, aonde? No flexor. Sim. Então, para abrir a mão, eu estendo. Para fechar a mão, eu vou fletir. Então, o que acontece? Esse músculo que vai ser ativado vai ser captado pelo eletrodo. Faça esse movimento para cima. O eletrodo está aqui. Não, com o punho. Para cima, isso. O eletrodo está captando essa contração que você está fazendo. E ele vai entender. Vai fechar a mão. Para cima, vai abrir a mão. Eles estão colocados estrategicamente. Então, quando você fizer esse movimento, que no início você pensa, vou estender o punho para abrir a mão, vou fletir o punho para fechar a mão. Isso depois se torna automático, você não pensa mais isso, vou abrir a mão, vou fechar a mão. E assim foram passando os anos 70, 80, 90, e no início dos anos 2000, conseguiram fazer uma mão que tivesse motores independentes, porque esse tipo de mão tinha apenas um movimento de pinça, só esse movimento. E, obviamente, a mão, como eu falei antes, a mão fala, a mão tem um monte de movimentos, né? Então, criaram então a mão biônica, que inclusive já evoluiu e está evoluindo cada vez mais, que é exatamente essa mão que eu trouxe aqui para te mostrar, para mostrar como é que funciona. É uma mão, sem dúvida nenhuma, fantástica. Aqui é apenas uma amostra. Então, você tem motores individuais. Para cada dedo. Para cada dedo, ok? Inclusive, a mão que está à frente dessa agora, o novo modelo, tem esse movimento de polegar também biônico. Essa ainda não tinha, mas eu vou mostrar como é que ela funciona para você. Então, eu vou mostrar alguns movimentos que ela consegue fazer. Então, vamos lá.
Sensacional. Olha aqui. A pinça que é outra, só tinha Exatamente. Sensacional. Bom, agora o mais interessante de tudo isso é que você tem os dois eletrodos, vamos pensar nos dois eletrodos igual essa prótese antiga. Tá. Só que aqui funciona o seguinte, você tem várias possibilidades de garras na mão. E você pode programar isso através do iPhone, porque é um programa que você coloca no iPhone ou no computador. Ah, eu sou um dinossauro, Peter, como é que pode isso? Exatamente. Então, assim, quando você contrai nesse sentido e fica 5 segundos, ela vai entender que você quer mudar o tipo de pinça. Então você bota numa posição para frente, para trás, para o lado direito ou para o lado esquerdo, porque ela tem um giroscópio aqui dentro. Ela vai entender que para frente ela vai fechar. Para trás ela vai só fazer esse sinal com o dedinho. Para o lado, quer dizer, você tem várias possibilidades de pinça que podem ser programadas para essa mão. É uma coisa assim fantástica. E vai uma sem luvinha dúvida nenhuma. também? Sim. Você tem dois tipos de luva. Você tem uma luva que é uma luva robótica, transparente. Tem pessoas que gostam, porque eu preciso proteger esse motor. Sim, né? claro. Claro. É uma luva transparente. A pessoa gosta de usar para mostrar que está usando. E tem uma outra que tem uma característica mais humana, cor da pele, mas, obviamente, que não engana. A pessoa olha, a pessoa vê. Sim, que é uma, claro, que é uma prótese, né? E todos esses movimentos podem ser produzidos. Sim, todos esses movimentos, eles são individualizados dependendo da necessidade do paciente, do que ele quer, do que ele faz profissionalmente, né? Então, existem aí várias possibilidades. E isso é que a gente tem hoje de mais moderno, como eu falei antes, utilizando sempre os dois eletrodos que eu mostrei aqui, que são testados inicialmente em cada paciente, para saber qual é a posição melhor, para que você possa começar a treinar para saber exatamente que tipo de movimentos é que você vai querer. Ou seja, o músculo flexor e o extensor. E o extensor vão comandar. Vão comandar. Sensacional. Vão comandar. E aí você tem. Não precisa estar apertando o botãozinho. Não, absolutamente. E as coisas, Rony, têm evoluído muito, né? Porque você não pode imaginar como as coisas estão modernas. Existe uma nova prótese agora também. Você me falou em off, eu não acreditei. Tem duas coisas. Uma chamada MioPlus, que é uma evolução, ou seja, existem mais do que 2 eletrodos. E existe um teste muito mais minucioso que consegue tirar da musculatura preservada muito mais funções. Demora um pouco mais a fisioterapia, mas o paciente consegue ter movimentos muito mais precisos, né? Porque demora esse processo de adaptação? Demora. Demora um pouco, sim. A pessoa precisa treinar bastante, com certeza, né? E a evolução disso tudo, existe a transferência de nervo, por exemplo, que é o nervo que manda o comando para o músculo. Então, hoje já existem cirurgias em que você, por exemplo, amputado aqui, existem os nervos ainda aqui, você transfere esses nervos para cá, utiliza a musculatura que está aqui para poder ativar os movimentos que você tinha antes. Seria desarrazoado pensar que num futuro o cérebro possa comandar isso? Não, mas não tem dúvida. Inclusive a gente chegou a quase isso. Existe um caso, ainda está em teste, mas fase final, em que são feitos implantes intraneurais, ou seja, são colocados microsensores nos nervos, né, que vão comandar cada nervo um movimento. Agora, incrível é que não tem mais eletrodo. Então, é conectada à prótese e o eletrodo não faz mais parte, porque o comando é mandado via Bluetooth. Meu Deus do céu! Então, isso já existe, é uma coisa assim fantástica. E estamos chegando muito perto do homem biônico, com certeza. Uau! Muito perto. Você veja que as próteses de membro inferior, você veja que hoje é possível você ter um amputado de coxa que consegue nadar, mergulhar, correr, saltar e que tem uma vida absolutamente normal. As coisas evoluíram muito, né? Com certeza. Muito. Olha, a coisa está muito avançada. Eu vou dizer, foi uma pauta... Você está cheio de pautas interessantes, viu, menino? Muito legal. Doutor Peter Kuhn, ortopedista, especialista em próteses. Agradeço muito a sua
É um grande prazer. Eu só gostaria de pedir uma permissão para comentar uma coisa. Pode? Posso? Então, eu gostaria de comentar sobre a nossa associação, a Botec, a maior associação da América Latina. Nós somos o país que temos o congresso mais importante da América Latina. Ele vai... nós vamos ter o congresso em Foz do Iguaçu, de 2 em 2 anos, agora do dia 1 ao dia 4 de outubro, com convidados internacionais, é uma coisa fantástica. E mais uma coisinha é que estamos, acredite, Rony, lutando para o reconhecimento de nossa profissão, que não é reconhecida no Brasil. Ah, não acredito. Não acredite. Já estamos há muitos anos, ela está no Senado, passou pela comissão, foi aprovada, está no Senado para votação e a coisa não sai de lá. E senhores senadores, eu acho isso uma barbaridade. Onde já se viu? Isso é uma atividade profissional de primeira grandeza. O Brasil precisa de profissionais, eles estão pedindo, o Ministério pede para nós, mande gente para fazer prótese pelo país afora, que nós não temos, mas nós precisamos de uma escola. Não reconhece a profissão. Não. Ah, por favor, vou começar a atormentar a vida de vocês. Vou mesmo, falar aqui o tempo inteiro. Obrigado, Rony, pela oportunidade do recado. Imagina. É um prazer grande ter estado aqui com você para mostrar para as pessoas alguma coisa de tecnologia moderna aí que estão por aí. Obrigado, doutor Peter Kuhn. Muito obrigado a você. Eu que agradeço, querido. Grande abraço. Outro maior, outro maior.